Olá, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação. E você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and etc. No episódio de hoje eu vou conversar com meu velho amigo Soares, Haroldo Soares. Haroldo Soares. Ele foi um dos grandes controladores de voo, década de 80, 70, 90, 70 já, né? Vamos dizer que começou na década de 70, né? A partir de 77, desde 77. Muita gente nem tinha nascido. Né? E hoje ele é professor das matérias de regulamento, de tráfego aéreo, navegação, e a gente vai bater um papinho bem descontraído com ele, porque temos muitos casos para relembrar como funcionava o controle de tráfego aéreo. Soares, mais uma vez, bem-vindo ao canal ASA. Obrigado. E eu queria que a gente iniciasse esse nosso bate-papo já lembrando de uma imagem pitoresca, eu diria, que muitos pilotos hoje lembram do Soares fazendo isso. É verdade. Lá dando instrução, né? Na Varg, em outras empresas, na Embraer. E é o lembrete da aula dele do espaço aéreo classe Charlie. C de radar, eu queria que você contasse um pouquinho e falar daquele caso de Milão. É verdade, muito engraçado. Isso acabou ficando uma espécie de marca registrada, porque na década de 80, depois de 86, a ICAO resolve então classificar o espaço aéreo, e o objetivo da classificação do espaço aéreo era justamente estabelecer, né, separações, responsabilidades, pilotos, dos órgãos de tráfego aéreo e tal, e hoje é uma coisa bem natural, mas na época houve uma certa resistência do meio aeronáutico para fazer essa classificação e ninguém entendia direito, classe A, classe B, espaços aéreos controlados, não controlados, enfim. E aí eu tive que buscar alguns recursos para poder fazer o pessoal lembrar, né, das classes, e uma das classes era justamente a classe C, e a classe C, o DCEA, então classificou como C aqueles espaços aéreos que usavam radar, e eu falava, lembra, classe C, né, classe C e tal, e rodava como se fosse um radar, o C, e D desprovido de radar. E isso é interessante, é muito legal isso, porque isso acabou ficando uma marca, e eu encontro pilotos e ainda eles falam, pô, classe Soares, classe C, acabou virando uma marca. Esse caso que o Robert está falando aconteceu em Milão. Eu estava em Milão há bastante tempo atrás, e eu estava naquele corredor, Milão, tem aquele corredor grandão e tal, e eu de longe com a minha mulher, estava dando uma volta lá e tal, e esperando um voo, e de repente eu vejo uma tripulação assim, né? Eu olhei até de longe, bem longe assim, e me lembrou aquela tripulação da Panano, ou Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz, exatamente. Estava enfileirados assim, né? Perfilados e tal, e o comandante, master no centro, as comissárias, bonito de ver. Eu comentei com a minha mulher até, eu falei, olha que bonito, legal, né? Aí quando a gente foi se aproximando deles, né? Eles vieram ao nosso encontro assim, quando foi se aproximando, o comandante master, né, nem me lembro do nome, mas ele falou assim, ele fez assim, Soares? Aí ele colocou a maleta no chão e girou, classe Charlie, classe Charlie. Vocês imaginam no meio do aeroporto de Milão, alguém fazendo classe Charlie, classe Charlie, foi muito engraçado. E as comissárias, elas pararam, porque quando ele parou, todo mundo parou. E ele começou a fazer aquilo e todo mundo olhando. Mas foi um negócio assim que, puxa, foi muito bacana, foi engraçado, mas foi uma demonstração de carinho, assim, um negócio muito bacana. A gente não tem noção, muitas vezes, de que quando a gente faz algo e tal, com um objetivo didático, brincando, se divertindo, mas como marca, né? E hoje é incrível, todo mundo lembra disso e sabe que classe Charlie é com radar, né? Quer dizer, então, onde tem o voo IFR e VFR e tem radar, ainda o DCEA ainda estabelece ainda dessa forma, né? Então, é muito bacana isso, é boa essas lembranças, né? Soares, estou lembrando que no último sábado foi o Dia Internacional do Controlador de Voo, mais uma vez, parabéns. Obrigado. E vocês tiveram, na semana anterior, uma grande reunião. Foi dia 17, inclusive, 17 de outubro. Reunindo os controladores mais antigos, os ASES do ATC, né? O Lori estava lá também. Lori. E já estamos conversando com o VAS, para quem não lembra, o VAS
tem um vozeirão, e ele já gostava de cantar, ele já se aposentou, ele era da Torre Viracopos, Torre Campinas. Ele trabalhou em São Paulo também. Ele terminou, aliás, o Vaz, ele termina com os últimos anos dele, foi aqui justamente na Torre São Paulo. Ele saiu de Campinas e veio para São Paulo. E eu trabalhei com ele aqui na Torre São Paulo. Eu conheci na Torre Campinas, estava eu, garotinho, né, da Associação de Escoto e Tráfego Aéreo, mais um amigo, que é o Fernando Basso, hoje é comandante 767, e a gente batendo papo, né, aquela coisa de entusiasta. A Torre Campinas não era aquela grandona, era aquela pequenininha, né? Foi naquela lá. E aí o Basso, eu não sei o que, tá, aquele jeitinho, aquele jeitão, né, e aí ele ainda arrumou uma carona pra gente voltar de carona num corisco do Aeroclube de São Paulo, né, voltamos para São Paulo. E agora ele está em contato conosco e provavelmente deve dar entrevista em breve. Junto com o Lori, temos também o Carvalho Recife. Eu espero conseguir montar um hangout com eles também, quem sabe na semana que vem, que possam os três também participar. É interessante a gente reunir essa turma tem muita história da velha guarda. O pior além de muitas histórias, tem muita experiência, né? Verdade. E aí eu lembro que hoje o controle, o Sindacta trabalha com um sistema hipermoderno que é o Sagitário, né? Já passamos no início era o ESCA, depois ficou o X4000, mas vocês trabalharam com equipamentos muito mais como é que a gente poderia dizer? Antiquado mesmo. Raiz, né? É um equipamento raiz, talvez. Um equipamento raiz, exatamente. Como é que era? Eu queria que você contasse pro pessoal que está assistindo o canal Asa, como é que funcionava, como é que você tinha identificação do avião, ou vocês tinham falado, faz uma curvinha aí pra gente saber quem que é. Antigamente, o primeiro radar... Aliás, São Paulo foi a terminal primeira com radar. E no ASR-3, eu trabalhei posteriormente depois no ASR-7, né? Que na verdade, o ASR, Port Surveillance Radar, que são radares americanos, aliás, muito bons, né? Tem uma característica um pouco diferente do Thomson e outros sistemas que existem hoje, tem um francês hoje também aí. Mas antigamente a prioridade era o radar primário, na verdade, que é aquele alvo, o primário, como todos sabem, é aquele alvo bruto que vai, bate no avião, volta, né? Esse retorno, esse reflexo que tem aí. Mas no SR3, a identificação era primária, quer dizer, curva para a esquerda, tantos graus e tal, e identificava, as fichinhas as strips, eram aquelas fichas grandes, né, amarela, cor-de-rosa. Então, os mais antigos vão lembrar, talvez visitando o antigo app, vai lembrar disso. Muito interessante. E naquela nossa época, poxa, era bastante trabalhoso. Você tinha que ter tudo na cabeça, porque... não tinha Star, nem CID, né? Não. Era tudo vetoração. E vocês... Aliás, tinha eu me lembro ainda... Já não sei a partir de que ano que entraram aquelas saídas, Mogi 3, lembra daquela? Sim, Mogi 3, decolava da 34, curvava a esquerda, rebloqueava o aeroporto e ia embora. Exatamente, curva esquerda, bloqueava, né? E era legal de se ver aquilo. É verdade. Hoje já decola tudo com curva direita. Mas não tinha Star, era tudo vetor. Era tudo vetor. Vetor raiz. E o interessante nesse radar, né, que tinha, poxa, era muito legal. Porque a identificação, então, basicamente era primário, né? Depois evoluiu um pouquinho, a gente tem o Thomson, e aí já aparece um radar sintético, mas era uma tela sintética, só tinha um, que começa os transponder. Mas mesmo na época do transponder, quando entra o transponder, ainda nós só tínhamos 2 transponders em São Paulo, os antigos vão lembrar, 0200 e 0500. 0500 saindo, 0200 chegando. E é incrível, a chegada de São Paulo era um único controlador que fazia. Um único controlador pegava tudo, jogava para os finais, e esse cara era o cara que tinha que ter muito jogo de cintura, né? Porque tinha que colocar todo mundo ali em São Paulo. A gente colocava numa final ali, chegando a final de Congonhas, ia tendo avião até lá, Atibaia. Tinha os elétricos que entravam lá por baixo. Me lembro do Transbrasil, né? O Transbrasil na época entrava em Itanhaém, né? E aí você tinha o Eletra entrando ali
Tinha trigo, lembra a posição trigo, exatamente, entrava em trigo, e aí ia fazer perna do vento radar pela direita, né? E aí a gente aceitava high speed na terminal e... Aí era aquele assim, era o barulho, você escutava no rádio, Varig 625, gente. É verdade, era um barato. Poxa, eu me lembro assim com muito carinho dessa época, era realmente muito gostoso. E uma coisa interessante, né? Hoje no sistema moderno, você vai dar proa, né? E você tem o bolê roland ali, né? Você puxa, acho que todo mundo já viu isso aí, né? Bolê roland, puxa a proa, dá proa exata lá. Na nossa época não é nada disso. Primeiro, como é que você sabia a proa que o avião estava? Era o rastro. Era o rastro que ele deixava que você sabia a proa que ele estava. Tinha os pontinhos, né? Ficava aquele rastrozinho, né? Porque você tinha o primário ou o secundário, tinha 2 barrinhas, 3 barrinhas, né? A identificação é quando fechava isso aí, né? E isso aí já era moderno demais. Para nós isso era maravilha, era coisa do outro mundo, né? E aí ficava aquele rastrinho atrás, então através disso a gente sabia a proa. Mas o interessante, quando você tinha que pagar uma proa de interceptação e tal, para dar certinho, né? E tal, a gente tinha um negócio, nossa, overlay, nada mais do que era um acrílico, tinha umas linhas paralelas, e aqui do lado do radar você girava o overlay para poder ver qual é a proa ideal, né, e tal. Agora você imagine, um avião, 2, 3, 4, 5, e aí, como diz a ICAO, né, só tem que ser só 5, né, na vetoração radar, você só pode ter 5 aeronaves sob controle. Mas é aquele caso, você tinha uma chegada em terminal de São Paulo, que 5, era 6, era 7, era 8, e muitas vezes extrapolava bem isso aí. E agora imagine você com o overlay girando aquele disco ali na frente da tela radar para dar proa. É óbvio que isso era impossível. Então a gente acabava desenvolvendo uma técnica que era dar exatamente a proa, né? Tudo de olho ali, né? E outra coisa, você não podia tirar o olho da tela. Porque se você tirasse o olho da tela, você perdia a identificação. Porque não é como hoje, você tem lá o transponder. Não tinha isso. Quer dizer, você tinha que saber que aquele avião que está ali é esse que está aqui nessa ficha, aquele outro que está ali e tal. Aí você fala 2, 3, 4, 5, 6, 7... já começa a ficar 10. E houve casos até que passou um pouco disso, né? Então você vê com 8, 10, o bicho já ia pegando. E você tinha que transferir para os finais porque o negócio ia ficando bastante complicado. Mas era uma coisa maravilhosa, assim, era muito gostoso. E basicamente só se fazia vetoração, né? Não tinha star, não existia esse negócio de star. Era basicamente tudo em vetoração, mas era muito gostoso, era muito divertido. Eu tenho uma saudade enorme dessa. Eu lembro... Década de 70, as coisas mirabolantes que aconteciam na TMA, né? E uma que eu me divertia porque eu era sócio daquele clube Círculo Militar, fica lá no Ibirapuera. Sim. E aí a gente... Do lado do QG. Eu e o meu irmão, a gente torcendo para que houvesse Cibelândia no setor sul de Congonhas, porque de repente eles iam fazendo perna do vento visual em cima do Círculo Militar e giravam base lá em cima. Em vez de fazer pela direita, pela esquerda, fazia pela esquerda. Era um deleite para os entusiastas da aviação. Era verdade. Mas você também tomou uns sustos, né? Não, é verdade. Na torre, você lembra de um caso, mas isso já era mais recente, um Rio Sul e um Geive. Sim, foi. Todo mundo sabe que quando o Geive vem para São Paulo, o pessoal do Geive fica muito arisco em São Paulo, porque primeiro que você tem muito tráfego. E tem aquela lei de Murphy. Um colega meu falava a lei de Smurf. Mas seja como for, é complicado, porque se o Geive vai fazer, por exemplo, o cheque na 17, está operando 17, a gente faz o briefing com o pessoal do controle, torre de controle, faz o briefing, combina tudo, tem os procedimentos, então vamos fazer assim, vamos decolar, vamos chamar qual frequência, tudo ótimo, no combinado dá tudo certo. Mas é o Geive decolar, altera a pista. E isso parece até sacanagem, né? Porque, altera a pista justamente quando o cara decola. E aí para, não, desiste, não vamos fazer porque a pista é 35 e agora era 17, vai fazer na 17 e está na 35, não vai? Vai, faz do mesmo jeito. Muitos julgam que isso até é um risco desnecessário, mas não tem outro jeito, não tem outra alternativa e tem que ser feito. E uma das vezes que eu me lembro assim, que foi, olha, eu juro, eu fiquei com dor no peito
feito nesse episódio que foi terrível, assim. O que aconteceu? Acontece justamente isso. O Jeff ia fazer o check na 17 e nós tínhamos a operação na 17 normal. Combinamos tudo certo, tudo acertado, pista 17. Falei, pô, beleza, vai dar tudo certo hoje. Foi o Jeff decolar, trocou a pista. E vocês sabem, a pista troca porque troca. Ela troca por causa do vento e não tem outro jeito. E aí você tinha uma componente até forte para 35. Tem uns lances em Congonhas que acontecem que é muito engraçado. Quando você tem um pouco de formação entrando a sudoeste, né, normalmente inverte a pista. E aí a gente antigão, vocês sabem, opera principalmente pista 17 em Congonhas. É a característica do aeroporto, é a circulação que existe. Mas certas situações que você sabe, vai inverter a pista. E as invertidas, vocês já viram isso, as invertidas são assim, né, de uma hora para outra. E quem está acostumado sabe que isso vai acontecer. E aí eu vi a sinalização, falei, meu Deus, vai inverter. E inverteu. E inverteu, aí com cuidado redobrado. Eu era o dirigente, o Castro era o meu segundo. Aí eu falei, Castro, eu vou para a torre porque isso cheira a M. Isso cheira a M. Então, beleza, pô, vamos ter que ter muita atenção aqui. O cara da torre vai estar esperto pra caraca. Aí coloquei um auxiliar, o Castro ficou atrás cuidando. E aí vamos lá e tal. E a aproximação na 35, o Geive vinha e tal. Aí falava o controle. Não, vai arremeter no stand e tal. Tá vindo para aproximação, aguarda, segura um pouco e tal. E teve um lance que o cara do app coordena comigo, né? Falou, olha, tá vendo o Geive aí? Tô vendo, tá. Nós temos um repetidor do radar. Vocês sabem disso, nós temos um repetidor que a gente vê na tela radar, né? A gente vê num computador a tela da aproximação do app, o que o app vê na final, a gente está vendo também na torre ali. E aí o Geive vinha vindo na 17. E tinha o Rio Sul que estava fazendo a aproximação para 35. Beleza. Inclusive operando 35 direita e 35 esquerda. Rio Sul 35 esquerda e vinha um outro tráfego um pouco na frente dele que ia pousar na auxiliar, na 35 direita. E aí entrou o Geive lá e me deu uma coisa. Vai assim, dar uma coisa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, o controle, passa o Geive. Eu falei, não precisa. Ele ali, no marcador médio ali, né, ele vai fazer, já está combinado, ele vai arremeter com curva à direita, não esquenta a cabeça. Eu falei assim, mas tá o Rio Sul aí na final, né? Não, mas tranquilo. Aí tá vindo. E aí eu olhava o Rio Sul e o Geive. E vinha. E o Rio Sul e o Geive. E aquilo começou a me dar, porque você é controlador de tráfego aéreo, pô, duas aeronaves na proa, vindo para a mesma pista, é um negócio desconfortável. Eu ainda avisei o Rio Sul. Começa a se mexer. Você começa a dar um desconforto. Aí eu falei pro cara do Rio Sul, falei, olha, para sua informação, uma aeronave do Geive está na pista contrária, fazendo a aproximação, essa aeronave irá arremeter com curva direita, próximo ao marcador, antes do marcador médio ali, vai arremeter com curva direita. Marcador médio é aquele que é lá do Shopping Ibirapuera? Isso, o Shopping Ibirapuera. Um pouco antes ali ele teria que sair. Era o combinado. Mas mesmo assim eu liguei pro app, eu falei, pô, passa o Geive, né? Porque afinal, pô, e já tava assim, sabe? Meio no visual, eu via no radar ali, mas já tava, a visibilidade não era tão boa, mas tava razoável. E aí ele falou, não, o cara vai arremeter, não precisa, não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo. Aí eu falei, olhei para trás assim, eu falei pro pessoal eu falei, gente, isto vai dar M. Isso vai dar M. Aí veio, bom, gente, eu não sei. Quando num dado momento, o Rio Sul em curtíssima, ele não podia, e a minha ideia era jogar ele para auxiliar. Aliás, naquela época a gente jogava para auxiliar, operava auxiliar bem tranquilo, com bode, não haveria nenhum problema. Mas tinha um cara que tinha recém-pousado ali, que já estava na 35. E ele vem para a 35 esquerda mesmo. E o Geive vindo aqui. Quando o cara está na curtíssima aqui, eu vejo o Geive vindo, eu falei, caramba, o cara não arremeteu. E nessa, eu falei, fala pro cara, ele não arremeteu,
cara não arremeteu, mas aí já não deu tempo de nada. Eu falo, eu só não dava mais. Veio. É aquela hora que você pensou, e agora? Não, Deus me livre. Eu falo, e se um cara do Wilson arremete? Então, e se os dois arremetem? Quer dizer, uma coisa, isso foi uma tensão terrível, eu me lembro disso. Aí vem o Geive lambendo, ele vem para uma passagem baixa, aquelas passagens baixas, que você sabe que o Geive faz, vem para passagem baixa. Eu falei, meu Deus, aí eu acho que ele viu ali, ele estava em contato com o controle, e ele deita, numa curva de grande ali, em baixa altitude, sorte que ele vinha enfiado ali, ele vinha deitando o cabelo ali na passagem baixa e inclinou pra caramba e passou ali, onde a atual torre tem a geral ali, né? Ele passa ali no hangar da Transbrasil aí, do Atan, de Atan ali, e saiu. O Rio Sumiço passou, foi isso aqui, gente, ele veio aqui e virou aqui. Aí, aquele silêncio na fonia. Aí eu falei, cara, eu fiquei mal, eu fiquei assim, sabe, eu imagino o comandante, eu imaginei a situação do comandante da Rio Sul. Eu não consegui falar outra coisa, eu falei, comandante, e o coração? E o avião, assim, devagarinho. Eu falei, e o coração? Parece que não... Você já devia estar esperando aquela... Sim, aquela bronca. Porque eu tinha sentido também. Eu quase parou meu coração ali. Eu imaginei que ele teria sentido a mesma coisa. E ele fala assim, gritando na fonia. Ele fala... Você entendeu? E tá bom! Você já entende, né? Deu para entender, né? Cara, foi um estresse do cão. Eu acho que a gente fez um relatório de perigo e tal, mas aconteceu. E uma coisa que ficou assim marcada é que quando a gente tem uma intuição, eu acho que acontece isso com vocês, acontece com a gente também. A gente tem que confiar na intuição. Sabe, eu insisti pro cara do app me passar, enfim. O Geive foi orientado, a gente ouviu a gravação, ele foi orientado. Mas na hora o cara, em vez de fazer a remetida, ele foi para a passagem baixa. E foi uma situação gravíssima, assim, de um estresse tremendo. Mas graças ao bom Deus, né? Deus, além de piloto, ele é controlador de voo e dos bons e guardou ali. Mas foi um momento de tensão. Aliás, Soares, terrível. Você tem um coração muito bom, né? Porque, não, é verdade. Porque você também já assistiu umas decolagens meio críticas, né? Não, de 7, por exemplo, eu lembro que você comentou sobre um 727 decolando. Sim, né? Verdade. Quem lembra ainda na época da pista 16:34, né? Muitos nem lembram disso, mas Congonhas já foi 16:34. E tinha operação, naquela época operava 27, né? Aliás, operou o 27 em Congonhas, mas a operação do 27, como todos sabem, em Congonhas, por causa do tamanho da pista, né? É bem restrito em termos de peso, combustível e tal, etc. E tinha o Aerolíneas Argentinas, que operava com 27 em Congonhas, né? E aí, tinha o horário de sair, acabou não saindo o voo. Deu atraso por algum problema que eu não sei exatamente o que foi, e foi passando DLA, e isso deu um certo tempo, quer dizer, então eles tinham feito o cálculo para uma determinada temperatura, eu acredito, e possivelmente foi isso mesmo, problema de altitude e densidade. Veja, uma pista limitada como Congonhas, um avião que operava numa condição muito especial, bem ruinzinha para comparação com os aviões atuais. Sim, hoje nem se compara. É bom lembrar que até 85, todos esses voos internacionais operavam em Congonhas. Isso. 20 de janeiro de 85, o Guarulhos foi inaugurado, esses voos internacionais foram transferidos. Isso. E
Também e nós estamos falando da década de 70 também. E é interessante lembrar que os A300, os grandões, sim, o A300 da VASP. VASP, Varig, Cruzeiro chegaram a operar lá e o 767 da Transbrasil também. Não, e olha que maluquice. Você, o wingspan do 300 eu não me lembro, mas tinha um wingspan enorme. Quando a gente ia taxiar ali, você tinha que bloquear a November, não podia ninguém nem fazer pushback ali, porque ele ia lambendo tudo aqui, a asa do Airbus passava do outro lado, quer dizer, mas era muito bonito, assim, ver um bicho daquele tamanho. Não é à toa que a VASP apelidou de Epaminondas, lembra? Verdade, a propaganda é verdade. Porque em Congonhas, imagina, 727, 737 e Eletra, aí vinha o A300. Um A300. Era bonito de se ver. Não, era bonito, a gente fotografava, era muito bacana, assim. E ele, parece que o cara se agigantava, em Congonhas ele se agigantava, né? Era um negócio legal pra caramba. Mas lembrando do 27? Do 27. Aí o 27 passa DLA e tal e vai decolar, só que na hora que ele decola, possivelmente a temperatura subiu alguns graus ali, né? Já estava. E o cálculo que tinha sido feito não foi refeito. Então imagine o avião já muito limitado para operar em Congonhas, com uma temperatura mais alta, foi decolar. Aí o 27 vai lá, né? E o 27, eu sempre tive um carinho muito espacial pelo 27. Eu sempre achei um avião lindo, né? Ele ainda é bonito. É um avião bonito. Dizem que é o único avião que tem todas as superfícies hipersustentadoras, é o 27, né? Diz que ele tem tudo. Tudo que existe está lá no 27. Bom, aí vai decolar o 27 e o 27 começa a correr. Aí começa a correr e olhando e tal, né? De repente, ele passou lá a central, continuou, passou o radar. Eu falei, caraca, o cara não sai. E de repente ele, some. Ele não decola. Ele não decolou. Ele saiu do nosso campo de visão. Como se fosse um porta-aviões. Aquela saidinha. E afundou. Hoje não daria, né? Porque hoje tem lá aquela trave lá do localizer, né? Mas o cara sumiu do campo de visão. Lógico, todo mundo caiu, o avião caiu, sabe, bateu um desespero, o avião caiu, a gente estava esperando aquela fumaça preta, fogo e tal, e aí, de repente, olhava melhor, tá lá o avião lambendo tudo ali. Chamamos ele, o APT, ele não respondeu por um bom tempo, ele não respondeu nada. Mas você vê o avião ali, sabe, lambendo e tal. Bom, não demorou um minuto. O famoso voa e navega e comunica. Então eu estava voando. Já está difícil. Tava difícil. Adeus pro diabo. Não. Você imagina. E o cara também foi frio pra caramba. Você concorda que o cara segurar ali. Gente, e foi um negócio tão maluco que choveu de ligação. Sabe por quê? Ele, com a passagem, foi tão baixo que ele chegou a arrancar telha de telhado. Eu imagino que, quer dizer, foi um negócio assim de doido, realmente, sabe? De arrancar roupa de varal, sei lá. O famoso não era a hora. Não era a hora, mas foi outro momento de grande tensão também, né? Mas é muito bom lembrar dessas coisas, né? Eu acho que teve situações trágicas também, outras trágicas, mas é bom lembrar das coisas bacanas, onde tudo aconteceu, tudo deu certo, né? É realmente muito gostoso. Pessoal, a gente brinca, né? Fala, vocês eram controladores raiz, como a gente fala, né? Era raiz, mas não tinha outro jeito. Mas hoje nós temos grandes controladores de voo. Sem dúvida nenhuma. O que a gente vê muito, que hoje a gente estranha, não só a parte de controle, como também de piloto, gente entrando para trabalhar nessa área sem amor, sem vontade de eu tô vou pilotar, mas é porque eu acabei aqui. E não é aquela assim, não, eu nasci, Robert, com 4 anos de idade já tinha o sonho de pilotar um avião, de ser piloto, né? E no caso deles, a gente falava a nata, que ia para um controle em São Paulo, nós tínhamos o Pupilão, que é o Luiz Aguiar. Se não me falha a memória, o nome dele é Luiz Aguiar. Pupilão, grande figura. Para vocês terem uma ideia, ele vetorava o Lufthansa em alemão. Exatamente. E teve, inclusive, um caso, eu acho que foi com o Miron lá em Guarulhos já, e acho que foi com o Miron que aconteceu, ele contou esse caso que tinha um Lufthansa em emergência, e o Pupilão no APP São Paulo, mandando em alemão.
E aí ele chamou, Miron, então vou passar o Lufthansa tá em emergência, tá com esse problema, escuta aí, fica na fonia pra gente. E o Pupilão falando em alemão com o Lufthansa. O que era natural pra ele. E aí, Miron, tá na escuta? Aí ele falou, pô, Pupilão, você tá falando alemão, não tá entendendo nada. E aí muito teve legal. o caso de um Lufthansa chegando e o Pupilão mandando em alemão. E aquele silêncio. Pô, O Lufthansa não respondia. falha de comunicação, né? E o Pupilão preocupado. O que está acontecendo com o Lufthansa? Ele falando em alemão e nada do Lufthansa. Até que entra um comissário da Lufthansa falando em alemão com o Pupilão. Olha, o senhor está falando em alemão com eles, só que os dois são americanos. Eles não entendem nada de alemão. E outras coisas. Mas é isso que eu queria falar. O outro dia, não sei se foi com o Fleming que eu estava comentando o assunto. Também na aviação, após o pouso, apareceu um rapaz que está fazendo o curso de piloto. E eu comentei, você viu, já leu sobre isso? Não li. E sobre aquilo? Não li. Olha, nas revistas de aviação você tem isso publicado. Mas eu não leio revista de aviação. Aí, né, eu estranhei porque foi, poxa vida. Não se interessa pelo assunto, né? Estranho, porque a gente na infância pegava a Flap, né? Que antiga Flap, dia 23 de outubro, agora dia do aviador, fez o aniversário, nós fizemos um episódio especial. Pô, a gente ia na banca, não via a hora de sair a Flap para ficar lá devorando. Hoje tem internet, mas naquela época não tinha. E a gente, para saber das notícias, do que estava acontecendo, era a revista Flap. E hoje a Flap, inclusive, está na internet também, atende não só o pessoal da internet, como ainda existe a revista que física, compram, né? E gostam de colecionar. Mas a gente tinha essa vontade. E a mesma coisa que eu falei, controlador raiz. Por quê? Porque hoje a gente vê controladores, até pela necessidade, né, de chamar muita gente, e às vezes não é uma pessoa que tem no sangue aquilo, fala, pô, eu quero controlar como vocês tinham, né? Então tinha o Pupilão, tinha o pessoal engraçado que, assim, brincava, entre aspas, né, até para aliviar o estresse, mas eu me lembro de um sargento lá em Guarulhos ainda, de bigodinho, ficava até vermelho, acho que vocês sabem quem é que eu estou falando, né? E era divertido que eu visitava a Torre Guarulhos desde o início, e aí o Varig chamava assim, Solo Guarulhos, Varig 930, confirme, é via hotel ou via Golf? Aí ele pegava assim, jogava a caneta lá na janela da torre, mas é um cretino, eu já falei 1000 vezes, não presta atenção. Aí ele pegava o microfone, Varig 930, conforme instruído, prossiga via Golf. E aí depois ele foi para o app. Mas muita gente boa. Assim, na torre, o Miron que se aposentou agora, vocês... Nós temos uma geração aí, né, muito boa também, porque lógico que mudou, eu acho que mudou o sistema radar, mudou as informações. Que eu falei. Mudou muita coisa. A própria regra. Os atuais controladores também, do padrão raiz, já temos também. Mas vocês eram muitos, né? Acho que a grande maioria era tudo aquilo, era a Aerocox ou Aeroapp, não sei como vocês chamavam. E tudo doente, assim, eu digo doente no bom sentido, né? Porque adorava aquilo e realmente fazia o trabalho se divertindo, sempre se divertindo. Muita gente pergunta, pô, como é que você consegue, né? Porque eu já sou diagnosticado idoso, eu tenho até carteirinha de idoso, tenho mais de 60 anos. E aí, você não para, né? Quer dizer, pô, já não tá bom. Eu falei, mas eu gosto, pra mim é uma diversão, né? Então, eu acho que pessoas assim conseguem. Eu acho que tem muita gente na aviação assim, que é apaixonado, e agora eu tô mais dedicado à área acadêmica e tal, a escrever, etc. Mas eu acho que existe uma grande geração aí, excelentes controladores de voo. É lógico que as regras são diferentes. Hoje, talvez a regra de tráfego aéreo ela está mais mais engessada. Acho que todo mundo concorda com isso. Mas nós temos excelentes controladores aí. E eu digo mais, hein? Quem não tem uma certa paixão, quem não tem esse DNA de tráfego aéreo, não resiste muito. Eu acho que espana logo, sai logo. Isso é bom, porque ficam os bons.
os bons ficam, né, que gostam de tráfego aéreo, eu acho que é muito legal. E por isso, né, que eu acho que a gente está tendo, eu acho que a escuta, né, se você me permite falar, é um exemplo de um grupo que colabora muito para essa integração entre piloto e controlador de voo, muito legal. Isso sempre existiu no passado. Houve aquela quebra, que ano que foi, que houve aquela ruptura da greve dos controladores, foi uma grande, que foi horrível, foi momentos horríveis, mas sempre houve muito respeito, né? Foi 2000, acho que 2006 ou 2007. Foi isso, não lembro bem. Uma ruptura. Mas graças a Deus, a gente vê hoje muito pelo contrário, né? Você vê um congraçamento muito interessante, respeito mútuo, troca né? de informações. Troca de informações, o que é importante para a segurança de voo. Eu acho que esse trabalho que você faz aqui de uma maneira até descontraída e tal, mas é muito bacana compartilhar essas coisas, compartilhar coisas do passado, compartilhar assuntos mais técnicos e tal. Eu acho que isso é muito legal, eu acho que isso é genial. E por falar em congraçamento, nós, dia 25 de novembro, já até falei com o Spagatti também, porque na realidade vai ser um grande evento para reunir não só pilotos, mas controladores de voo, entusiastas, jornalistas da área. É aberto a todos, o evento é aberto a todos. Tá? Que legal. 25 de novembro em São Paulo, na Charles Pizzaria. Nós temos um link, depois eu vou deixar na parte de notas também o link para a reserva. Como o local é limitado a 300 pessoas, a gente está com 210 packs. Passageiros por enquanto. Sério? Mas a gente é melhor alugar o AMB, cara. Não, a gente vai fazer o overbooking também, sim, né? Sim. Mas de qualquer maneira eu vou deixar o link. Vai ser a Aeropizza, né? Então, legal. Como disse o comandante Crescente dos quadrinhos, né, comandante também, vai ser o evento da nata da aviação. Então, todo mundo já estão convidados, os controladores já estão convidados. Legal. Nós temos, como ele falou, grupos, né, hoje de diálogo nas redes sociais, né, e a gente procura estreitar esse congraçamento entre pilotos e controladores de voo, até para a gente, como troca de informações, que às vezes o piloto acha que, mas por que eles estão fazendo isso? Aí a gente consegue, através da troca de informações nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente consegue trocar essa informação muito mais rápido, né? Isso, sem dúvida e eles nenhuma. também, porque às vezes você, por exemplo, tem um controlador de voo novo que às vezes não está acostumado, por que o avião eu pedi redução no nível 370 para 240 nós e ele não consegue, né? Então, já escutei coisas do cara. Aí, rapaz, já vi. O senhor poderia reduzir a ground speed? Já me pediram. Aí eu falei, em tom de brincadeira, eu falei, eu vou negociar com o vento e tal. Não, mas a gente entendeu a necessidade, porque na tela, acho que você pode confirmar, na tela no scope radar aparece a ground speed para ele. Não é a velocidade indicada, apesar que em Londres, eu sei de alguns lugares que já tem, porque o Londres, por exemplo, já tem piloto aí que falou assim, que tomou uma carcada, né, do app lá, porque assim, comandante, eu não pedi 260 nós, eu pedi 250 nós. E ele tem essa indicação, mas aqui é mais ground speed. Então, aliás, isso é muito interessante, né? Isso é uma dúvida que paira, né? Porque quando você faz plano de voo é VA de cruzeiro. Quando ele te orienta para uma velocidade é VI. E é bom dizer que é VI embaixo, né? Porque lá em cima é MAC. Então aquele problema 240 nós de VI lá no nível 330 não vai funcionar. Aí é uma pisada de bola sem tamanho. Mas é aquilo, eles estão ganhando, gente nova ganhando experiência. Exato. E através da troca de informação é que eles vão pegando isso. Fica claro isso. Mas a questão da velocidade que aparece no radar, né? Ela na verdade é uma velocidade que surge, né? Você tem 4 linhas lá, né, no transponder, uma delas é a velocidade. E essa velocidade, porque você tem um triângulo retângulo, né? Então você tem o cateto oposto, que seria isso aqui, porque é o deslocamento, é a distância pelo tempo. Basicamente isso. Então se diz que a velocidade radar é a ground speed. Sim, é muito próximo à ground speed, mas rigorosamente não é. É a velocidade que você tem na hipotenusa, que é um pouquinho diferente, que não altera muito. Na verdade, nós podemos até dizer
que é a ground speed. Agora, por que então o controlador fica me falando VI, reduza? Ele sempre confirma, né? O controlador, antes de mexer na tua velocidade, confirma a velocidade indicada. Porque é o que você tem, a velocidade que você tem. E aí, ele, em cima da velocidade indicada, ele vai colocar aquele ajuste que seja adequado, que irá reverter numa ground speed X que ele quer que chegue lá. Mas não é bem a ground speed, é uma velocidade típica do radar mesmo, que seria essa velocidade aqui da hipotenusa, do que ele percebe o deslocamento no tempo. É essa velocidade. E tem muito controlador que até pergunta qual o vento no momento. Sim. Ele quer ter uma ideia se o cara tá. Tô com um vento de cauda de 30 nós agora. E aí o cara. Aí ele começa a. Então ele fala, por isso que tá dando isso aqui. Ele vai falar, então por isso que tá dando esse resultado de velocidade que eu tenho no radar aqui. Aliás, quando Guarulhos, operando a 27, a 09 também, 09 quando tá para mudar para 27, viu um ventinho bem chato de cauda, ou às vezes ele vem lá da serra, de cauda e 40 e poucos nós, 30, 40, quando vai querendo, e lá na 09 tá vendo 90 com 5. Mas você vê na aproximação e o cara do controle reduza, só que a gente tá com um vento enorme, a gente já tá reduzindo, só que o vento tá forte aqui, tá forte. E aí ele tem aquela indicação como se a gente não estivesse reduzindo, né? Mas o controlador... E por isso que é interessante comentar isso, inclusive na instrução, para o cara saber das características. É que nem na 35, né? Na 35, antiga 34. Você tem uma chupada ali, não é? Quando você vem na final, normalmente o cara vem dá uma calçadinha no motor, porque você toma uma chupada ali. Na hora do almoço, pior ainda. Exato. E isso o que é? Isso aí é experiência, né? Pilotos experientes que passam isso pra gente também e tal, né? E que conhece a área. E você vê que a circulação, né, que acontece num determinado aeroporto é mais ou menos igual, né? Tem períodos do ano que você sabe o que acontece ali e tal, né? Isso acontece com cada aeroporto. Mas são experiências riquíssimas, que são importantes para quem está chegando, o piloto novo que está chegando, e para o controlador novo também que está chegando no controle de tráfego aéreo, né? Muito legal mesmo. Soares, para encerrar, eu queria que você mostrasse seu novo livro. Sim. O Soares publica, eu estudei para as provas, né, do PP, PCFR e o PLA, com duas apostilas. Uma do nosso colega Ariovaldo Cardoso e outra do Soares, aquelas provinhas simuladas, as questões da DAC, na época DAC, o Janac. O livro está muito bom para quem está começando, fazendo os cursos e precisa ter um acesso a um material assim com boas ilustrações, especialmente atualizado, principalmente isso. PBN, aproximações RNAV. Eu queria que você falasse um pouquinho do... O refreshment, na verdade, refresco é uma brincadeira com o nome, mas quem vai fazer na companhia, especialmente Recurrent, o curso de atualização é para piloto comercial, IFR e PLA, avião e helicóptero, né? Então contempla tudo, inclusive todo o conteúdo programático da ANAC. Ele é todo colorido, né? Todo colorido, com figuras, uma ótima diagramação e tal. Aliás, tem uma seção de cartas de aproximação. Isso, leitura de carta. A explicação, né? Está fantástica. Né? Muito bacana. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas ainda, além disso, você tem aqui um cartão onde você acessa as questões. Nós temos um banco de aproximadamente, está hoje chegando em torno de 1000 questões. Eu sou responsável, por isso eu faço a atualização, a gente faz referência ao item no livro e tal, e também na publicação aeronáutica. Se vocês forem ver aí, está tendo umas modificações importantes, então a gente está sempre atualizando e tal, e espero que seja útil, né, para quem puder ou quiser, né, adquirir. Você tem o e-aéreo, peraí, cadê? Não, a gente pode também, aliás, vai colocar também você vai colocar nas notas, isso, não só o link para a pizza, para a Aeropizza, mas o link para vocês encomendarem o livro. E o próximo passo é o livro da EASA, né? Rapaz, isso aí. Eu acho que hoje está uma tendência muito grande. A Europa está necessitando de pilotos. A TAP veio agora? A TAP veio Qatar, Emirates. A Qatar e Emirates já são fregueses. Agora a TAP aí está selecionando pilotos.
A exigência está meio forte, né? 1.500 horas, mas uma das coisas importantes, aliás, a ANAC lá, que é a ANAC também, em Portugal é a ANAC também, eles estão aí melhorando um pouco a legislação para brasileiro voar na Europa. Olha, fica a dica muito boa, né? Mas pra a quem gente vai esteja interessado. A PUC do Rio Grande do Sul está para começar um curso também para a prova da EASA. Acho que eles vão aplicar inclusive a prova da EASA lá, para que o piloto não precise viajar para a Europa. E junto, se tiver ainda o livro com estudo para a EASA do Soares, aí vai ficar... E vale a pena dizer perfeito, né? que a regulamentação EASA, diferente da regulamentação FAA, né, vocês sabem muito bem, a EASA é bem mais ICAO. O que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa regulamentação e a da EASA, elas estão muito próximas. Então, você estando bem aqui com a nossa legislação, você se aproximou bastante da regulamentação EASA, né? Legal. Soares, muito obrigado. Valeu. Adorei. Espero encontrá-lo na pizza. Anotem. Se Deus quiser. Domingo, a partir das 18 já está liberado lá. Na Charles Pizzaria em São Paulo. Eu vou colocar o link, não se esqueçam para fazer a reserva, porque, como eu falei, capacidade da aeronave da pizza lá são 300 packs. Certo. E a gente está já com uns 210. Então, a gente vai dar um pequeno over, mas mesmo assim, procurem agilizar a reserva para que não chegue na última hora e a gente não tenha lugar para vocês. E vai ser um evento muito legal. Bacana. Gente vindo do país inteiro. Por exemplo, o Zili, que escreveu o livro lá do acidente da Varig, ele estará aqui, ele vem lá de João Pessoa, estará em São Paulo na pizzaria. O Rafael Borba, que colabora conosco aí no canal com fotos e está fazendo curso lá em Porto Alegre, ele já tem uma loja virtual dele também, e inclusive é um dos apoiadores, né, do evento, então ele vai estar aqui. O Gabriel Toledano do podcast também vai vir de Curitiba, então muita gente legal. Então não deixem de prestigiar e comparecer, que vai ser só bate-papo. Como disse o Crescente, se você não gosta de pizza e de avião, então você é um chato. É verdade. Soares, mais uma vez, obrigado. Valeu. Eu que agradeço. A gente se vê em breve, então. Dia 25 estamos lá. Tchau, pessoal. Grande abraço. Felicidades.